e no Instituto de Biofísica também, e atualmente, como eu disse, é professora adjunta daqui da casa. Ela tem experiência em pesquisa nas áreas de fisiologia, endocrinologia, biologia celular e molecular, imunologia e inflamação. Atualmente, há pouco tempo atrás, né, a Flávia se tornou a coordenadora do mestrado profissional de formação em pesquisa biomédica daqui do Instituto de Biofísica, que tem o conceito CAPES 4, e esse curso, então, vai ser o assunto da conferência da Flávia. O objetivo central desse mestrado... desculpem, eu acho que tem alguém com o áudio ligado. Aí está fazendo... obrigada. Então, o objetivo central desse mestrado é formar mestres em diversas atividades, né, capacitados em diversas atividades técnicas e científicas na área biomédica, e eu vou deixar para falar, né, sobre esse mestrado e, enfim, para falar sobre o curso com a Flávia. Então, Flávia, muito obrigada por você estar aqui presente hoje, dando essa conferência, apresentando esse mestrado da nossa casa, e o palco é seu. Muito obrigada, Daniela. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pela abertura, né, da coordenação e também da direção, confiar a coordenação do mestrado para mim. Então, um dos motivadores dessa conferência, quando eu fui procurar o CAC, né, pela Daniele, e foi que o mestrado profissional, ele completa 10 anos. Então, uma forma de comemorar esse aniversário, né, desse ano. Então, o título da conferência é o mestrado profissional de formação para pesquisa biomédica nos seus 10 anos de história. Então, para começar, eu queria iniciar com um disclaimer, né? A história do MPB já tem esses 10 anos e ela se deve, em grande parte, aos idealizadores, às direções e aos coordenadores pregressos, né? O professor Álvaro Leitão, que foi o primeiro coordenador e um dos idealizadores do curso, o professor Ronaldo Mohamed, que foi o coordenador, né, antes de mim, o coordenador que a gente vai ver a maior parte desses 10 anos, o professor Ronaldo. Então, todo esse legado que eu vou apresentar hoje é um legado que não é meu, né? É um legado que eu herdo agora. Basicamente, eu estou coordenadora há pouco mais que 6 meses, né? Eu entrei no final do primeiro semestre do semestre passado, né, do ano passado. Então, a gente consegue ver, então, que esses 10 anos, eles vêm de muito antes, né, essa história toda. Então, vou começar já dando parabéns e agradecendo o professor Álvaro Leitão e o professor Ronaldo por essa história. Então, tudo começa com a CAPES, né, que em 98 ela lança uma portaria que dispõe sobre os mestrados profissionais, né? Então, começa-se no Brasil a ideia de pós-graduações profissionais. Somente em 2009 é que, de fato, é regulada a oferta desses programas de pós-graduações profissionais, né, os mestrados profissionais, e é aberta uma chamada pública e avaliação de cursos oferecidos. Então, dentro do Instituto de Biofísica, começa-se uma organização visando a formação de um mestrado profissional aqui da casa, né? Então, esse processo se inicia e em 2011, em dezembro de 2011, ele vai ser publicado no Diário Oficial. E a gente tem, então, a nossa primeira turma em março de 2012. Por isso que, apesar do curso ter sido criado no finalzinho de 2011, a gente tem essa seleção, né, e inicia a turma, as primeiras turmas, em 2012. Então, em março de 2012, a gente completa, então, esses 10 anos de turmas do MPB. À época, então, né, e até hoje, o objetivo geral do curso é a capacitação de pessoal
para a prática profissional avançada e transformadora de procedimentos por meio da incorporação do método científico, né? Uma das questões que às vezes a gente esbarra com quem está começando a conhecer as PPGs profissionais é confundir o termo mestrado profissional, doutorado profissional com profissionalizante. O mestrado profissional, ele não visa a formação de um profissional da base, ele não é profissionalizante. Ele usa o método científico de profissionais já atuantes dentro da sua área de trabalho para permitir o desenvolvimento de atividades laborais, técnico-científicas, visando transferir o conhecimento da academia, da universidade, para a sociedade, e assim a melhorar o desenvolvimento nacional, regional e local. E ao final da nossa conversa hoje, eu espero que eu consiga transmitir para você como que o MPB conseguiu formar mestres com capacidade científica que transportaram os conhecimentos que eles adquiriram para o mercado, para o seu local de trabalho, transferindo, então, essa construção de conhecimento para a sociedade. E isso causa um impacto social também, que eu pretendo mostrar para vocês. Então, se o mestrado profissional, né, ele é um programa de pós-graduação, ele vai ter esse papel social na construção do conhecimento. Quando a gente está dentro da academia, é muito fácil a gente entender que as teses e as dissertações acadêmicas, né, os doutorados, os mestrados acadêmicos, eles avançam no conhecimento científico. Mas, às vezes, é um pouco difícil de compreender como que um mestrado profissional avança. E a gente vai ver que a gente tem também a construção de conhecimento necessário para a nossa sociedade, para o avanço social, com os mestrados e também doutorados profissionais, né? No caso, a gente está falando do MPB, então eu vou sempre falar, a partir de agora, de mestrado profissional. Então, se os dois trazem avanços científicos, qual a diferença do acadêmico e do profissional, né? Então, vamos comparar as PPGs acadêmicas e as PPGs profissionais. Então, seria que a diferença na modalidade, né? Algumas pessoas acreditam que os PPGs profissionais são cursos de lato sensu, os cursos de especialização, quando, na realidade, ambos são estrito sensu. E o discente, uma vez cumprindo todos os requisitos, ele vai ter o diploma de mestre que tem a mesma validade, tanto o mestre que fez uma PPG acadêmica como uma PPG profissional. A duração, ela também é a mesma, né? Segundo a CAPES, as regras da CAPES e da UFRJ, a duração do mestrado vai ser de 12 a 36 meses, independente, né, do programa, né? Então, aí vai das regras do programa, mas é essa possibilidade de 12 a 36 meses. O perfil do orientador começa a ser um pouco diferente. Nos PPGs acadêmicos, nós temos principalmente pesquisadores, doutores, com orientadores de teses e dissertações. Enquanto nas PPGs profissionais, nós temos também mestres que não são doutores, mas têm notório saber. Então, são profissionais que, apesar de não terem um curso completado o doutorado, eles passaram por uma formação científica, eles são mestres e eles têm uma diferencial na sua área de atuação. Então, eles são reconhecidos na sua atuação profissional como profissionais de referência. Então, esses profissionais de referência, eles podem atuar como orientadores de PPGs profissionais. E com isso, como a gente tem esses orientadores e alunos que normalmente estão no setor laboral, a gente acaba tendo alunos também do setor privado. Então, acaba que os PPGs profissionais, eles têm essa interação público-privada já nascente junto com eles, né? Porque o aluno, ele vai fazer essa ponte entre a academia e o que ele faz na sua atividade laboral. Porque a pesquisa, que aí é uma outra questão, o projeto que esse aluno vai desenvolver, ele vai desenvolver associado a uma lacuna de conhecimento da sua atividade de trabalho.
né, quando a gente fala do mestrado profissional para formação em pesquisa biomédica, né, abreviando o MPB, normalmente as dissertações desenvolvidas pelos nossos discentes estão associadas ao desenvolvimento de algum produto. O que é esse produto? Pode ser um produto, de fato, um produto da área biomédica, um kit, um reagente, um anticorpo, né, um produto biotecnológico. Um outro produto é o melhoramento de processos, né? Então, existem procedimentos operacionais padrões em laboratórios, em indústrias, em setores biomédicos, em hospitais, e esses processos e essas rotinas, elas precisam ser revisadas, atualizadas, melhoradas. Então, às vezes, o aluno chega com a maior parte das vezes, na realidade, o aluno chega com essa problemática. Olha, no meu serviço, no meu setor, no meu campo de atuação, há essa dificuldade de realizar tal procedimento. A gente precisava melhorar tal meio, tal situação. Um exemplo é um meio de cultivo de embriões. Será que há como melhorar esse meio, né? Então, você tem essa criação de novas rotinas, tanto laboratoriais quanto laborais, né? Isso pode ser em qualquer área do campo biomédico, quando a gente está pensando no MPB. Então, além desse projeto um pouco diferente, né, quando a gente pensa da PPG profissional, a gente está pensando muito nas dissertações ao redor de um como melhorar tal processo, como produzir tal reagente de uma forma mais eficiente, como avaliar a qualidade, o desfecho, né? E quando a gente pensa nas dissertações dos PPGs acadêmicos, normalmente é por que tal processo ocorre, qual é a interferência disso com aquilo. Então, a gente tem uma dissertação mais baseada num porquê. E, com isso, como a gente tem essa diferença na lacuna do conhecimento que vai ser preenchida, acaba que o perfil do discente da PPG profissional difere da acadêmica também. Então, o projeto e o perfil discente é a principal diferença. Os nossos discentes são discentes que realizam atividades laborais. Então, por exercer uma atividade laboral remunerada, eles não têm dedicação exclusiva, né? A ideia é justamente essa, que eles realizem os projetos associados a informações que vão ser relevantes para melhorar o campo de atuação desse discente. Então, são discentes que normalmente vão se dividir entre o trabalho, vão ter uma redução de carga horária do seu trabalho para realizar o mestrado e a pesquisa, que normalmente vai ser associado a essa atividade laboral. Então, qual foi a motivação da criação do MPB, né? Qual era o perfil, o que estava acontecendo no Instituto de Biofísica em 2011, que foi o ano onde teve toda a movimentação maior para a criação na época nós chamávamos de MPT, Mestrado Profissional Técnico, como uma abreviação. O MPT, na época, ele vai nascer de um instituto de biofísica que contava com 86 técnicos administrativos, 86 técnicos administrativos, e desses 86 eu incluo todos os servidores classificados como técnicos. Então, os profissionais e servidores alocados nos laboratórios de pesquisa e também nas secretarias e setores do Instituto, tá? Direção, setor financeiro, etc. Então, desses 86 servidores, somente 8, né, em torno de 10% eram mestres e somente 2 eram doutores. E a gente tem no Instituto, né, a gente já teve várias conferências contando a história, os processos de professores já titulares ou a história do Instituto, mostrando que é um instituto onde o técnico do laboratório, né, o técnico de nível superior ou nível médio, ele tem papel fundamental no desenvolvimento das teses, dissertações, das pesquisas. Então, se esses profissionais eles são fundamentais para o desenvolvimento das pesquisas, por que não eles também terem uma formação mais clássica de metodologia científica fazendo um mestrado,
né? Então, a gente tem esse entrosamento técnico-acadêmico que já acontecia dentro dos laboratórios. E a ideia, com essa possibilidade do mestrado profissional, era formalizar e aumentar a formação desse corpo de técnicos, não só da biofísica, mas de todo o CCS, né? Então, a gente tem aqui uma matéria do Sintufest, de setembro de 2011, que falou justamente sobre a criação do então MPT. À época, a professora Denise Pires de Carvalho era diretora do Instituto de Biofísica, e o professor Álvaro, como eu falei, junto com outros professores do Instituto, eu comecei a buscar essa história. Foi difícil traçar todos os idealizadores, então eu vou citar o professor, quem participou da coordenação, no caso, né, mas a gente sabe que tem outras pessoas, né, por trás, todas as direções e coordenações também das outras PPGs, das PPGs acadêmicas, das épocas, elas apoiam muito, né, tanto a pós-graduação acadêmica de biofísica quanto de fisiologia, elas acabam apoiando com infraestrutura e com todo o conhecimento também o MPB, e isso começa desde a sua criação também. Então, o professor Álvaro, como eu comentei, ele foi o primeiro coordenador, e no seu laboratório era onde estava sediado um dos doutores da época, né? O Leonardo Vidal, ele era um dos doutores do Instituto, daqueles dois, e a Janine, ela vai ser uma das nossas primeiras alunas do mestrado profissional. Ambos trabalhavam, então, no laboratório do professor Álvaro. Então, qual é esse perfil? A gente tem, sobre a coordenação do professor Álvaro, as 3 primeiras turmas do MPB. Então, na turma de 2012, nós temos 12 matriculados. Na de 2013, esse número cai em 1/3, né? Então, a gente tem essa demanda reprimida e tem uma matrícula muito grande de técnicos, não só da biofísica, mas do CCS e também da Fiocruz. Tá? Então, tem profissionais de fora da UFRJ que se matriculam no MPT. A turma de 2013 só teve 4 matriculados, na turma de 2014 nós temos, então, 8 matriculados. Desses, a gente vai ter um percentual de egressos, né? A gente tem uma turma menor. Isso caiu, mas vocês vão ver que os nossos egressos ficam sempre acima, né, com exceção da turma de 2013, acima de 50%. Isso é um percentual muito bom para uma pós-graduação profissional. A gente tem que lembrar que essas pessoas trabalham e elas estão longe da academia durante muitos anos, né? Esse é o perfil das nossas primeiras turmas. Então, são pessoas que estavam longe, terminaram os seus cursos de graduação há alguns anos. Então, retomar o ritmo de estudo, associando trabalho e vida pessoal, isso acaba que as pós-graduações profissionais, elas acabam tendo um perfil de egresso, né, de formação menor do que as acadêmicas. Então, a gente começa a perceber em 2014 que há uma redução dos técnicos interessados em realizar o mestrado, né? Os técnicos que tinham essa maior vontade, né, quando o curso surgiu, foram os primeiros a entrar, e começa, de uma forma interessante, a surgir o interesse de profissionais da área biomédica que não eram os técnicos, os servidores de instituições de pesquisa, né? Então, a gente começa a ter uma redução de demanda de técnicos e começa a ter um aumento da demanda dos profissionais da área biomédica no mercado de trabalho. Então, nessa época, há uma transição de coordenação e há uma mudança no perfil. Então, na seleção de 2014, para a turma que formou a turma de 2015, nós temos ainda técnicos, e esses técnicos continuam, então, até a turma mais recente, que é a turma de 2022, nós temos profissionais técnicos, mas aumento de profissionais da área biomédica. Tá? Então, há essa mudança de perfil e isso sugere adequações no curso, né? E junto com essa mudança, há uma outra mudança, que é a entrada do professor Ronaldo Mohana. Então,
várias mudanças acontecendo ao mesmo tempo no curso. Né? Então, nessa turma, né, nesse perfil, nesse triênio, né, da turma de 2015 a 2017, a gente consegue ver que tem um aumento importante do número de matriculados, porque há a inserção desses profissionais da área biomédica que vão aumentar, então, o número de inscritos no curso. Né? E a gente vê, então, que mesmo se a gente pensar, são pessoas que estão fora da academia, ainda mais fora ainda, né? Elas nem transitam nos corredores da academia, não participam, porque quando a gente pensa nos servidores, técnicos participam, tem muitos servidores, né? Participam dos seminários de laboratório, participam do desenvolvimento das pesquisas, então eles estão longe da academia, mas não tão longe assim. Então, uma preocupação era aquele profissional que se formou há mais de 5 anos, está longe da academia, está exercendo sua atividade laboral, será que ele vai conseguir voltar, aprender metodologia científica, desenvolver uma dissertação com todos os pré-requisitos que uma dissertação realizada no Instituto de Biofísica exige, e ainda conseguir continuar trabalhando e realizando todas as atividades? E isso foi respondido, sim, eles conseguem. A gente mantém a nossa taxa de egressos, mesmo aumentando a entrada de profissionais da área biomédica. Né? E em 2018, a gente tem a maior parte tem 8 matriculados, e a maior parte desses alunos, mais da metade deles, são profissionais da área da saúde. E o que aconteceu, né, se a turma de 2018 deveria ter defendido em torno de 2020, 2021. Mas justamente por serem profissionais da área da saúde, a maior parte deles pausaram as suas dissertações porque eles foram recrutados para o enfrentamento da pandemia. Né? Então, vários desses alunos, né, de 2018 se mantêm com matrícula ativa e estão retomando as suas dissertações agora que eles diminuíram a sua carga de trabalho. Né? Então, a gente tem fisioterapeutas e médicos que tiveram que ir para os CTIs e para os hospitais e não tiveram estrutura emocional e nem tempo hábil para continuar suas dissertações. Isso aconteceu tanto com as turmas de 2018, como também com as turmas de 2019 a 2021. Por isso que as turmas, eu não separei, né? Tem uma turma de 2019, tivemos uma turma de 2020 e a turma de 2021 que entrou durante já a pandemia bem estabelecida. Nós temos 26 alunos ativos nessa turma e se mantém esse perfil de em torno de 1/3 da turma de técnicos e 2/3 de profissionais da área biomédica. E como eu comentei, nós temos também uma entrada da turma de 2022, já com 6 matriculados, que vão, então, também manter esse perfil. A maior parte da turma, profissionais biomédicos, mas temos também técnicos dessa turma, mantém 1/3 certinho. São 2 técnicas e 4 profissionais que já atuam no setor privado. E é interessante, então, ver, né, começar a contar um pouco para vocês mais sobre essa interação, então, da troca de saberes, né? É muito interessante ver, como eu comentei, a Janine, ela foi uma das primeiras alunas, né? Ela vai ser da turma de 2013, se eu não me engano, e eu vou mostrar um vídeo mais que tem essa interação de docência também, mais para frente. Então, o técnico, né, ele fez o MPB, ou o MPT na época, né, e ele vai ter essa troca de saberes com os alunos, com os discentes das outras pós-graduações, mas uma coisa que é muito interessante, por a gente ter esse perfil técnico, nós temos muitas disciplinas práticas, e sempre convidamos os servidores que sabem, que exercem, que vão lá manipular os aparelhos, que têm grande conhecimento técnico, servidores da casa, para ministrar disciplinas. Então, nós temos disciplinas obrigatórias e disciplinas eletivas, que são ministradas por servidores tecnólogos, por exemplo, a Isalira Ramos, que foi doutora
do Instituto de Biofísica, é tecnóloga do Senabio, ela ministra disciplinas obrigatórias e eletivas. O Vinícius, ele é servidor da UFRJ, assim como o Lucas, né, Pinho. Eles são servidores, são técnicos do Instituto de Biofísica, eles ministram disciplinas obrigatórias. A gente tem o caso de alguns docentes que são técnicos e fazem parte do quadro de orientadores, como, por exemplo, Exalira, e assim participam de bancas, e eles podem e são excelentes orientadores, justamente porque eles têm, como no caso da Exalira, mas no caso de outros, eles têm doutorado, né, além do notório saber. Né? Então, são doutores com notório saber dentro da área de atuação. Então, eles vão conseguir fazer essa acolhida tanto de outros técnicos de institutos de pesquisa, como também de profissionais da área da saúde, e tem essa troca que é muito interessante e é uma das vocações do MPB, essa troca de saberes entre a academia e o discente. Então, eu vou colocar para vocês, eu vou começar a relembrar algumas dissertações, né? E eu quis começar eu convidei a Joana Dark da Silva Trindade, que foi da primeira turma, a primeira dissertação defendida, para falar um pouco para vocês sobre o impacto do MPB e como foi isso na sua carreira. Então, queria aproveitar e agradecer a Joana por ter se disponibilizado e feito o vídeo. Bom dia, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Flávia Blois pelo convite para eu fazer este breve depoimento. Meu nome é Joana, sou química, graduada pela UFRJ em 1992, trabalhei na iniciativa privada e voltei à UFRJ em 2010, após ser aprovada no concurso para o cargo técnico de laboratório área química, tendo sido lotada no Instituto de Biofísica. Fui trabalhar, então, no laboratório do professor Ronaldo Mohana. O professor Ronaldo foi quem me convidou e incentivou a participar do processo seletivo para o curso de mestrado profissional. Fiquei muito contente, pois tenho a honra de ter sido aluna da primeira turma deste curso e de ter defendido a primeira dissertação do programa, em dezembro de 2013. Minha dissertação versou sobre aspectos de biossegurança relacionados à utilização de produtos químicos nos, então, 47 laboratórios do Instituto. O saudoso professor Pedro Moniz Pessequini aceitou prontamente e com entusiasmo o meu pedido para orientar o estudo e incentivou a realização de diversas ações educativas que desenvolvemos para o público do Instituto durante os 2 anos da dissertação. Concluímos que, mais que conhecer segurança química, era preciso incentivar a educação química permanente entre servidores e alunos. Um dos frutos da dissertação foi a implementação do curso Boas Práticas de Laboratório e Segurança Química, com o apoio da PR4 e PR5, que acontece desde 2015, anualmente, voltado aos servidores, tanto da UFRJ como de universidades de outros estados, e também a professores da área de ciências das redes públicas, municipal e estadual de todo o país. Já contribuímos para a capacitação de mais de 300 servidores, envolvendo ainda alunos de graduação e projetos de extensão. A equipe responsável pelo curso produziu um artigo em 2020, relatando a experiência positiva obtida e a necessidade de discussão permanente sobre o tema. Além disso, tenho o prazer de atuar como colaboradora da disciplina Técnicas Básicas de Laboratório desde 2015, na qual utilizo a educação química como ferramenta para provocar nos alunos uma reflexão sobre a importância da segurança química para a sua saúde ocupacional. Outro ganho que o mestrado profissional me proporcionou foi a possibilidade de realizar o doutorado. Fui indicada e incentivada ao doutorado pelo professor Sérgio Freire de Lima, chefe do laboratório onde atualmente estou lotada. Desenvolvi, então, o doutorado no programa
de pós-graduação do Instituto de Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, na área de quimioterapia de doenças de Chagas. Defendi a tese em 2019 e recentemente iniciei um projeto de pós-doutorado na linha de pesquisa em química medicinal, com o mesmo grupo. Por fim, gostaria de destacar a importância que vários professores e colegas técnicos do Instituto tiveram nesses 10 anos de minha trajetória profissional. Seria uma longa lista citar todos, mas tenho enorme agradecimento a cada um, afinal, não se faz nenhum trabalho sozinho. Termino parabenizando o Instituto de Biofísica pelos 10 anos de programa, parabenizando os professores, coordenadores, professores e todos os que incansavelmente trabalharam e trabalham para o aperfeiçoamento do corpo técnico do Instituto. Sem dúvidas, abre aspas, gerando impactos positivos nas atividades científicas em nosso país. Muito obrigada novamente, professora Flávia, pela oportunidade de externar aqui a minha gratidão a todos desta casa. Então, eu agradeço também, aproveitando, agradecer a Joana e a todos os discentes que participaram. A Joana tem enviado o vídeo, né? Então, a gente consegue ver já, né, começa a ver o impacto de realizar um mestrado profissional, já com o exemplo da Joana, né? Que ela fez o mestrado profissional, isso seguiu para uma formação, uma percepção de um problema que era muito latente à época que ela fez o mestrado, né? E biossegurança ainda é uma temática extremamente importante e que vem crescendo. Isso gerou um conhecimento ela coordena um curso, né? Ela participa ainda no MPB, está realizando pós-doutorado. Então, a gente tem um crescimento até mais voltado parcialmente para a academia a partir de um mestrado profissional, né? A partir do MPB. Uma outra dissertação que eu gostaria de destacar é da Lilian Aguiar, da turma de 2015. A Lilian, ela é uma profissional biomédica, ela é uma embriologista que trabalha numa clínica de reprodução assistida no Norte Fluminense, e a dissertação dela foi a análise comparativa dos microambientes formados na cultura de pré-embriões, no dispositivo InvoCell e na técnica de fertilização in vitro convencional. A Lilian foi orientada por uma professora da casa, a professora Tânia Ortiga, orientadora do MPB, e foi uma das vice-coordenadoras do MPB, e foi co-orientada pelo mestre Francisco Colucci Coelho. O Francisco, ele ainda é orientador do MPB e é um exemplo de profissional, mestre com notório saber. O Francisco é uma referência na área de fertilização humana e foi co-orientador da tese da Lilian. Qual foi o impacto, então, da dissertação da Lilian, né? Qual foi o produto dela? Ela validou a segurança e eficiência do método InvoCell. Então, esse método não foi a Lilian, a Tânia ou o Francisco que criaram, né? Esse método é um método comercial, mas que carecia de uma validação de eficiência e segurança no Brasil. E por que isso era importante? Porque a clínica onde a Lilian trabalha, que é a clínica que é chefiada pelo mestre Francisco Coelho, é uma clínica que realiza a fertilização in vitro com uma parceria com a prefeitura no Serviço de Medicina Reprodutiva do Hospital Escola Álvaro Alvim. E com isso, essa validação verificou que esse dispositivo é um dispositivo mais barato e tem eficiência semelhante. Com isso, aumentou a possibilidade de atendimento desse procedimento, que é um procedimento gratuito, que atende mulheres, né, atende famílias que, por outros meios, não conseguiriam ter seus filhos biológicos, né? Então, a gente tem aqui uma dissertação que já mostra também um impacto, não só na formação do discente, como um impacto para toda uma população que vai ser atendida nesse hospital-escola de campus na cidade do Rio de Janeiro.
E, além disso, a dissertação dela está disponível. Então, é possível que esse procedimento seja utilizado ainda em outros locais, em outras rotinas, né? Uma outra dissertação que eu também gostaria de destacar, um colega de turma da Lívia, é a dissertação do Wallace Andrade, né? O Wallace, eu achei muito... Eu estava revisitando, então eu vou aproveitar e fazer minhas palavras, a da Joana. É possível agradecer a todos, mas não poderia falar de todas as dissertações, então eu fiz um recorte e eu achei interessante que nós estamos na Semana da Água também, né? E a dissertação do Wallace, ele trata... versa sobre o tratamento alternativo de água utilizando sementes de moringa olífera para remoção de floração de cianobactérias. Ele foi orientado pela doutora Sandra Azevedo, né, professora aqui do Instituto, e co-orientado pela Ana Cláudia Pimentel de Oliveira. E aí, qual é o impacto dessa dissertação? Né? A partir dessa dissertação, eles desenvolveram um processo de utilização das sementes dessa planta para a remoção da floração de cianobactérias. Então, ele vai desenvolver esse processo, valida o processo e cria uma cartilha que pode ser distribuída em regiões onde a gente tem um baixo saneamento. E aí você pensa assim, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, será que isso vai ter uma relevância, vai ter um impacto social? Tem um impacto muito importante, né? Você vai ter o tratamento de água em situações de saneamento básico convencional inadequado. Se a gente for pegar na memória, a gente tem surtos na nossa cidade de floração de cianobactérias. E, além disso, é algo que não é muito lisonjeiro para o estado do Rio de Janeiro, mas nós temos 4 das 20 piores cidades do Brasil em relação ao tratamento de água, de saneamento básico. Então, uma dissertação em um estado onde tem 4 das 20 piores cidades, que vai trazer alternativas para a comunidade, para melhorar a qualidade da água que elas recebem, teoricamente tratada na torneira, vai ter um grande impacto também social, além da formação do discente. Uma outra discente, uma outra dissertação que eu gostaria de destacar é a da Kátia Torres, da turma agora de 2016, e ela fez uma dissertação intitulada Implementação da ultrassonografia como ferramenta para validação muscular em pacientes cirróticos e elaboração de um protocolo operacional padrão para avaliação morfofuncional para o serviço de hepatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Ela foi orientada pelas doutoras Mariana Boechat de Abreu, Luciana Moisés Camilo e Alisson Roncanelli Carvalho, todos os orientadores da Kátia foram alunos do Instituto de Biofísica, são todos professores, né? A Mariana, professora da UFRJ, o Alisson também e a Luciana do IFRJ, e eles vão desenvolver essa dissertação que não tem apenas um produto, ela tem 2 produtos, né? Ela estabelece a ferramenta de avaliação que vai melhorar esse processo de identificação da função muscular no serviço onde a Kátia exerceu, né, um serviço do Hospital Universitário, e, além de desenvolver a ferramenta, eles desenvolvem o protocolo para a utilização daquela ferramenta. Isso, quando a gente pensa em rotina hospitalar, isso é muito importante, você ter um protocolo validado que vai ser facilmente reproduzido e aplicado para outros pacientes. E por que eu trago a Kátia? Uma das coisas é porque, a partir dessa dissertação, a gente atravessa a famosa rua intransponível entre o CCS e o Hospital Universitário, né? Não é intransponível, mas a gente tem uma dissertação que vai ter essa conversa entre o CCS e o Hospital Universitário. E a Kátia, agora já como mestre, é servidora pública do Instituto Nacional de Infectologia Everando Chagas, da Fiocruz, e durante a pandemia ela pôde utilizar os conhecimentos que ela teve ao longo da formação da sua dissertação para auxiliar na coordenação do serviço de fisioterapia do Centro Hospitalar de Covid, e nesse centro, nessa coordenação,
ela pôde melhorar a rotina de desintubação dos pacientes com COVID. Então, ela vai ter ainda um contato com as suas orientadoras e desenvolver, não é mais com o intuito de uma pesquisa, uma dissertação, que tem toda a sua validade, mas ela pega esses conhecimentos que ela desenvolveu durante a dissertação e aplica para melhorar, então, essa rotina laboral numa formação continuada. Então, vai melhorar o atendimento durante a maior pandemia, pelo menos da minha geração, né? Então, eu achei interessante a gente mostrar que essa formação que esses discentes eles vão ter durante o desenvolvimento da dissertação, ela continua e ela pode ser aplicada e é aplicada no futuro nas suas atividades laborais. Uma outra dissertação que vai trazer um impacto também continuado é a dissertação da Lívia Sequeira, da turma de 2016. A Lívia, ela foi orientada pelo professor Marcel Fasblar, aqui também da UFRJ, do CCS, e intitulada a sua dissertação Produção de soro anti-inibina para estimulação ovariana em camundongos. Então, basicamente, ela conseguiu desenvolver um produto biotecnológico, esse soro anti-inibina, que foi validado. Então, além de desenvolver, eles conseguiram essa validação e esse soro, né, ele é utilizado nas pesquisas acadêmicas do professor Marcel. Então, a gente tem a geração de um produto que vai ser utilizado no próprio laboratório onde a Lívia exerceu sua dissertação e que tem esse potencial biotecnológico de utilização em outros locais também. Uma outra egressa que nos enviou um depoimento, agora da turma mais recente, é a Cibele Ferreira Pimentel. Ela é da turma de 2017 e ela foi orientada como orientadoras principais, primeira e segunda orientadora, duas tecnólogas da UFRJ, a Graziela Matiosek, me desculpa se eu falei seu nome errado, Graziela, do ICB, e a Isalira Ramos, do Senabio. Foi orientada, então, pela professora Regina Goldenberg, aqui do Instituto de Biofísica. Vou passar o vídeo da Cibele para vocês. Boa tarde, meu nome é Cibele Ferreira Pimentel, eu sou biomédica, fiz um curso de mestrado profissional. Ambos os cursos foram realizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Eu estou aqui para dar meu depoimento sobre o quanto foi importante eu ter cursado o mestrado profissional e o quanto ele colaborou na minha carreira profissional. Na minha dissertação, foi estabelecido, foi feita uma dissertação voltada para estabelecimento de protocolos para imunofluorescência com a utilização da microscopia confocal. Nesse sentido, no nosso laboratório não tinha esses protocolos definidos, E foi muito importante porque esse estabelecimento desses protocolos, eu pude ser coautora de 2 artigos que foram executados no laboratório da SCM, Laboratório de Cardiologia Celular e Molecular, chefiados pela professora Regina Goldenberg e o professor Antônio de Carvalho. E nesses artigos eu pude mostrar o meu trabalho através do curso de mestrado profissional, onde eu fiz imunofluorescência da matriz extracelular de fígado, e um outro artigo também, onde me entendeu a autoria, onde foram executadas as técnicas de exploração de HF, ou seja, a técnica de hematoxilina e eosina, num artigo sobre a doença. E a Cibele, então, ela vai desenvolver a sua dissertação estabelecendo técnicas no seu local de trabalho, Então, como mestrado, ela não precisou criar uma técnica nova, mas ela conseguiu possibilitar que essa técnica fosse aplicada, então, no laboratório aqui da Biofísica, e essa técnica vai render produtos acadêmicos, E a Cibele, hoje em dia, ela é aluna de doutorado, de um doutorado acadêmico. Então, muito obrigada também pelo seu depoimento, Cibele. E, como comentado, são muitas dissertações.
Então, eu vou pontuar só mais 2 dissertações, que é a da Úrsula, como um exemplo de uma técnica, né, uma profissional técnica de outra instituição, da Fiocruz, né, nós temos vários alunos que vieram da Fiocruz, e ela atualmente participa do processo de transferência de tecnologia da vacina pneumocócica, né. A Úrsula foi orientada pelo José Procópio Sena, também da Fiocruz. Então, a gente tem uma servidora de um instituto de pesquisa, faz o seu mestrado no MPB, e, de novo, essa formação acadêmica, também científica, ela possibilita que essa pessoa continue trabalhando com esse pensamento e possa exercer outros processos mais avançados no futuro, né? A Verônica dos Santos, ela é técnica do laboratório ultraestrutural de estrutura celular Herta Maia, e ela foi orientada pela Rociane Vomaro, professora do Instituto, e então, à época, pós-doutora, Érica Duarte, hoje professora da UFMG, e ela desenvolveu a sua dissertação para resolver um problema de biossegurança da nossa universidade, do nosso instituto, que era o descarte das carcaças infectadas com parasitas, que são focos de estudos acadêmicos do laboratório onde ela é técnica. Então, ela desenvolveu uma metodologia rápida e barata e eficiente para descarte dessas carcaças. Então, ela resolveu um problema de biossegurança muito importante, né? Então, a gente vê que, às vezes, esse produto pode não ser um produto comercial, mas acaba gerando impactos comerciais, impactos financeiros, já que, quando você facilita esse processo, você diminui o material que precisa ser descartado, a UFRJ precisa pagar menos pelos descartes de solventes e reagentes. Então, isso vai melhorar para o meio ambiente e também melhora para os cofres públicos, para os bolsos da UFRJ também, né? Além de resolver esse problema de biossegurança. Então, nesse momento, eu gostaria de parabenizar a todos os discentes, egressos e orientadores pelas 54 defesas que nós temos até o momento, né? Foi difícil selecionar algumas, né? Essa apresentação ela teve versões muito maiores, com muito mais destaques, mas eu tive que cortar um pouco para tentar dar exemplos mais diferentes, né? Mas muito obrigada e parabéns aos excelentes trabalhos desenvolvidos ao longo desses 10 anos, né? Mas, para não deixar em branco, eu coloco aqui o nome, fiz esse mapa mental com o nome de todos os alunos que nós tivemos ao longo desses 10 anos, e lembrando que um discente, um orientador acaba formando uma rede de conhecimento e de impacto. Então, para a gente ter uma noção de todos aqueles nomezinhos, onde eles estão hoje, né? A gente tem 8 alunos que realizaram ou estão realizando doutorados acadêmicos, né? Não mais alunos, egressos, nos setores, né? Sendo chefia ou em setores de tomada de decisão, 4 egressos, no setor de produção biotecnológica, 5, professores do ensino superior, 3, tecnólogos ou servidores na área biomédica, 32, que continuam, então, a maior parte deles já chegaram ao MPB como servidores ou tecnólogos da área biomédica, e na área privada, 8. Né? Destacando na área privada, a gente tem a maior parte desses alunos em clínicas de fertilização humana. A gente tem até uma ênfase, que é uma ênfase voltada à reprodução humana, já que tem essa procura grande de profissionais nessa área, né? Quando uma das versões eu também comentava das ênfases do curso da reformulação feita pelo professor Ronaldo e a criação, então, e manutenção dessa ênfase. Eu também gostaria de pontuar a importância dos pós-doutores. Como eu comentei na última dissertação, a Érica era pós-doutora, e os pós-doutores, eles vão ministrar também disciplinas obrigatórias e eletivas no MPB, já que eles podem fazer parte do quadro de orientadores e aí, com isso, participam de bancas. Né? É muito comum esses pós-doutores orientadores terem as suas primeiras dissertações, né, sobre sua supervisão defendida enquanto pós-doutores no MPB.
eu sou um exemplo disso. A minha primeira aluna a defender o mestrado foi enquanto eu era pós-doutora e era uma aluna do MPB. Então, por experiência pessoal, eu sei que isso é engrandecedor para a formação como pesquisadora também, participar de um curso de pós-graduação, né? Participar ministrando aula, participar das bancas e orientando. Então, vou encerrando a palestra, então só queria, como são 10 anos, é um momento de comemoração, agradecer enormemente a todos os discentes que passaram para o MPB, não só os egressos, né? Os docentes que colaboram, então, os pós-doutores, os servidores, técnicos ou professores, todos que colaboram, e também os profissionais, né, de outras instituições, tanto públicas ou privadas, que fazem parte do nosso quadro de orientadores e, com isso, ministram disciplinas, são docentes do nosso mestrado profissional de formação para pesquisa biomédica. Meu muito obrigada, porque vocês são fundamentais para a existência do curso. E, assim como a gente tem um mapa mental com o nome dos alunos, também não consegui falar de todas as dissertações, então não falo de todos os orientadores, mas todos os orientadores também eu coloquei aqui nesse mapa. Então, muito obrigada pela dedicação e tempo para desenvolver essas dissertações de excelente qualidade que vem sendo desenvolvidas ao longo desses 10 anos. Então, muito obrigada aos orientadores. E acho que nenhuma apresentação que eu poderia fazer falando do mestrado profissional, eu poderia deixar de falar da Secretaria de Pós-Graduação, né? Como eu comentei lá no início, a minha história no mestrado profissional, ela, como coordenadora, ela começa há pouco tempo, e sem o auxílio da Sandra Brito, chefe da Secretaria de Pós-Graduação, do Antônio Lima e da Elisângela Lucena, da Elis, eu não, acho que eu não conseguiria estar aqui nesse momento, né? Porque o auxílio deles e o trabalho deles é fundamental para a manutenção da pós-graduação também, tá? Então, meu muito obrigada aos discentes, docentes, o secretariado, os idealizadores e os diretores que nós tivemos ao longo desses 10 anos, né? O apoio da direção, a criação do Instituto é fundamental, assim como os vice-coordenadores. E aí, os vice-coordenadores, eu queria dar um obrigado especial à Miriam Pereira, que está junto comigo na coordenação do MPB e é atual coordenadora. Então, Miriam, também, muito obrigada por estar à frente do MPB junto comigo nesse momento. Era isso que eu gostaria de falar e agradecer, né, enormemente a todos que participaram e convidar, né, como essa conferência ela vai ficar no YouTube, se você assistiu depois e você tem interesse em saber um pouco mais sobre o MPB, visite o nosso site. E, se a dúvida ainda continuar, você é convidado a enviar o e-mail, então, para a coordenação. Muito obrigada. Olá, Flávia. Muito obrigada pela excelente conferência e compreensão, né, do que é esse curso, da grandiosidade, né, de tudo ao longo dessa história. Bom, isso não é uma impressão só minha, tá, Flávia? Tem muitos recados aqui no nosso chat, te dando parabéns. Desculpe, é impossível ler todos, né? Tem um monte de recado aqui. A Tânia, Rafaela Rangel, Leonardo Travassos, enfim, a Érica. Tem muitos comentários aqui te agradecendo e enfim, elogiando sua palestra. O Júlio escreveu aqui, né, que você ofereceu uma visão do programa, né, e dando os parabéns pelo trabalho. Então, de fato, não são só as minhas palavras, as palavras da coordenação, né, da CAC. Ao longo da sua palestra, você citou, Flávia, aquela primeira dissertação lá, que falava da disciplina lá do curso de boas práticas, né? E aí eu, na hora, pensei, nossa, né?
caramba, o curso existiu, então, a partir desse momento, e a Tânia colocou aqui uma mensagem, né, difícil imaginar que existe um momento recente, né, sem esse curso, né, de boas práticas. Então, assim, só reforçando ainda mais tudo que você já tinha citado e já tinha falado ao longo da sua conferência, né, e aí eu tive um choque aqui, eu falei, ué, mas isso não existia já, eu não sabia quando é que tinha sido a criação do curso, e sem querer a Tânia estava compartilhando do mesmo pensamento que eu, provavelmente outras pessoas também, né. Eu queria saber se alguém quiser abrir a câmera, né, para fazer alguma pergunta, comentário, ou até algum aluno, ex-aluno, né, que esteja aqui presente, que queira também fazer o comentário, alguma coisa, se quiser pode abrir a câmera, o áudio e falar diretamente, ou escrever também a pergunta, né, se ficar mais à vontade aqui no Meet ou no YouTube. Mas enquanto não, né, o pessoal não se anima a falar, eu tenho uma curiosidade, né? Você falou sobre o perfil dos alunos, né? Que geralmente é um aluno já profissional, que está, enfim, trabalhando ou iniciativa privada, ou até você falou sobre os servidores, por exemplo, né? E que daí não disponibiliza o tempo integral, né? Para desenvolver o curso, enfim, desenvolver a dissertação. Mas isso é uma exigência, Flávia? Vocês tiveram, né, outros alunos, ou é possível, né, que uma outra pessoa que tenha se graduado em química, sei lá, biomedicina, enfim, e que se encaixe mais nesse perfil, né, que queira fazer o mestrado, eu não quero fazer o mestrado acadêmico, né, e ele poderia fazer, independente, eu não tenho, né, agora não tenho outra ocupação, ele poderia fazer também ou é uma obrigação? Não, o perfil do aluno ideal é um aluno que está no mercado de trabalho, justamente para responder essa lacuna desse local de trabalho. Mas a gente tem até um exemplo na turma de 2022, na nossa turma mais recente, que é uma matriculada, né, uma aluna que foi justamente uma das perguntas da entrevista. Por que, se você não está empregada no momento, por que você não faz o acadêmico? Né? Porque eu tenho interesse em entender, ela não exerce uma atividade laboral num laboratório, mas ela está vinculada nesse laboratório, realizando atividades de desenvolvimento de um protocolo. A minha curiosidade é conseguir criar esse protocolo. Eu tenho essa curiosidade, eu acho que a partir desse protocolo outras pessoas vão ter respostas acadêmicas, mas eu quero desenvolver essa prática, eu quero desenvolver essa técnica. Então, você pode, desde que o projeto seja um perfil profissional, você pode desenvolver uma dissertação. Então, tem situações de alunos que acabaram de terminar a faculdade e querem realizar um mestrado, né? Então, eles estão visando a área de atuação, vão trabalhar numa área de atuação biomédica, e eles podem, sim, desenvolver, desde que o projeto, um perfil profissional. Sim, sim, perfeito. Obrigada. A Miriam levantou a mão aqui. Oi, Miriam. Oi, obrigada, Dani. Parabéns, Flávia, pela apresentação. Desculpa a minha voz aqui, eu estou num não Covid viral qualquer aqui, genérico, como diria o outro. Mas super obrigada pela apresentação, era uma dúvida que eu já tinha há muito tempo, né? A gente já até falou algumas vezes sobre como é que qual era o escopo, e eu acho que você colocou de uma forma super clara, e tendo esse vídeo realmente disponível lá no site do Instituto vai ser bastante interessante para divulgar. Mas uma pergunta que eu tenho, assim, o aluno que eu tive no programa que terminou, que a gente não conseguiu dar continuidade, ele chegou a mim, né, por questões de procura, mas eu fiquei na dúvida se uma vez que como é que pode ser feito esse approach por exemplo, no caso, se eu não tivesse sido encontrada por ele, mas se eu tivesse interesse em algo mais orientado para a parte técnica, né, como você colocou agora nesse último caso que você citou. Às vezes você já não tem uma pessoa no laboratório, mas você gostaria de ter um aluno naquele perfil, você só não tem acesso às pessoas. Vocês têm
algum mecanismo, ou que fosse, sei lá, conversar com você sobre um projeto que o laboratório possa ter, que não é o carro-chefe, mas é uma coisa que auxiliaria demais na produção de teses e dissertações mais acadêmicas, mas tem um cunho mais técnico, para que, se alunos contatassem vocês diretamente, vocês pudessem fazer essa ponte, ou geralmente é realmente o orientador que leva o aluno, ou o aluno que traz orientadores novos para o programa? Como é que, pela sua experiência e do Ronaldo, como é que essa interação acontece normalmente? Normalmente são as três coisas, né? Tem o aluno que chega com uma ideia de projeto, e que é a última coisa que você comentou, ele vem com uma ideia de projeto, mas ele às vezes não é nem aluno da UFRJ, né? Então ele não conhece os professores do Instituto. E a coordenação, ela, a partir do que o aluno traz, ela consegue procurar dentro do quadro de orientadores, ou então conversar com professores da casa, né? Tem aí dentro do nosso campo de conhecimento, né? Das dissertações, dos trabalhos envolvidos, e conversar assim: olha, tem um aluno que chegou com esse perfil, você gostaria de orientar? Você gostaria de se credenciar, se não for credenciado, para orientar o aluno? Então, isso acontece. Até uma conversa que eu tive com o Ronaldo, e a gente está começando a estabelecer, comecei com os orientadores, mas aí eu convido a todos os professores do Instituto que tiverem interesse também, mandar um e-mail, ter um pequeno vídeo, ou então um pequeno texto, porque eu criei um Classroom, né? Um Google, a gente aprende coisas com a pandemia, então criei um Google Sala de Aula para os alunos que vão entrar, e ter um banco com todos o que aqueles profissionais, aqueles professores trabalham, para eles conseguirem procurar, porque uma coisa que é muito interessante no MPB, os alunos, eles não precisam chegar nem com um projeto, eles não precisam ter um projeto escrito, nem um orientador. Eles precisam ter a vontade e a ideia condizente com realizar um mestrado profissional. E eles têm 6 meses para encontrar esse orientador. Então, quando o aluno ele já não vem com um orientador, ou quando não é o orientador que traz o aluno, né, quando é esse caso que tem essa lacuna, o aluno vem sem a ideia estabelecida dos projetos, às vezes ele vem com uma ideia que não é execuível, precisa acertar, a gente faz essa ponte, né? Então, é muito interessante ter também saber, não adianta eu ir lá bater na sua porta. Hoje em dia eu sei que eu posso ir lá bater na sua porta. Esse candidato veio, você tem interesse? A coordenação precisa saber quem tem interesse também. Então, quem tiver interesse, quiser falar oi, eu estou aqui, vai ser muito bom. Tá ótimo, obrigada, Dani. Muito legal, obrigada, Flávia, obrigada, Miriam. Felipe, você gostaria de falar? Felipe Gondim. Olá, boa tarde. Primeiro eu queria pedir desculpa à Flávia. Imagina, o Felipe me prometeu um vídeo, mas não foi possível, mas deu tudo certo, Felipe. O Felipe é um dos alunos, foi excelente. Eu tinha colocado sobre você, mas eu estava falando muito fora do tempo, eu tirei. Não, mas eu mereci ser tirado, porque eu esqueci, você me pediu em janeiro, só que assim, eu me desculpa mesmo, porque eu tô com reta final do doutorado aqui, aí eu tenho que dividir minhas atividades entre técnico, né, e fazer o doutorado, e realmente eu fui para o congresso semana passada e eu esqueci, mas eu não esqueci de assistir a sua palestra, que foi muito gostosa de assistir, me deu uma nostalgia, porque quando você falou da turma de 2012, né, eu fui dessa primeira turma, né, e foi muito importante, porque eu tinha 1 ano de UFRJ nessa época, eu tinha passado no concurso em 2011, e assim, eu acho que o mestrado, para mim, me ajudou a me envolver mais nas atividades da academia, do laboratório. Eu ficava muito na parte técnica, e não conseguia me envolver. Acho que o mestrado ele impulsionou isso na minha trajetória no laboratório. A partir dele eu comecei a me envolver mais na parte da academia e me integrar mais, né, dentro do laboratório. E além de também a primeira turma do mestrado, não sei, eu vou ter que puxar a sardinha, eu acho que foi a melhor turma, porque a gente era uma turma mesmo, a gente tinha aula, como se fosse foi uma faculdade em 1 ano, a gente tinha aula todos os dias praticamente, então era todo mundo junto, foi uma coisa assim, muito positiva, porque me aproximou de muita gente dentro da UFRJ, né?
tirando a parte técnica das aulas, que eram... Eu estava fora da academia, tinha 3 anos, 3 ou 4 anos, que eu não pisava no laboratório de pesquisa, sim no laboratório de análises clínicas. Depois eu larguei a biologia, fiquei desestimulado, e foi muito legal, porque o mestrado me trouxe de volta, né, para essa realidade, né? E agora eu estou aqui terminando o doutorado, e eu fico feliz de ver que o mestrado profissional, depois de 10 anos, a tendência dele é ficar, né? Eu fiquei com muito medo de acabar um tempo assim, poxa, vai acabar, estou achando que tem poucos alunos, mas pelo visto eu estava errado, né? Tá progredindo, né, bastante. Eu fico feliz de ter feito parte da primeira turma. E obrigado pelo convite, apesar de eu ter esquecido. Mas bom que eu tive a oportunidade de falar aqui um pouquinho do que foi para mim o mestrado profissional. A Joana foi da minha turma, a gente sofreu junto estudando, a Janine também. Foi muito bacana mesmo o mestrado profissional. Obrigada. Não foi uma retaliação, foi questão de tempo mesmo. A primeira versão tinha quase 100 slides. Eu falei assim, o pessoal vai me desligar a internet. Mas obrigada por se aproveitar, ter vindo e colocar agora. Que isso. A próxima vez eu prometo que eu não vou esquecer. Obrigado. Excelente, que bom ter o seu relato, Felipe, muito bom. Ronaldo, você gostaria de... Bom dia a todos. Desculpa que eu estou pelo celular hoje. Sim, gostaria. Gostaria primeiramente de agradecer muito a Flávia pela excelente palestra, e por ter colocado com precisão todo o conceito, os objetivos do mestrado profissional, por ter aceitado continuar, né, porque não é fácil ser coordenador, e ela aceitou o desafio. Então, quer dizer, fiquei muito feliz, trabalhei já com a Flávia outras vezes e o mestrado está em excelentes mãos. A gente está aguardando, ela não acho que não mencionou, eu não ouvi, o mestrado profissional está com conceito 4, no máximo de 5, porque não tem doutorado, e nós fizemos o último relatório, foi um relatório muito extenso, e eu estou com esperança de a gente ir para 5, né? Porque foi a nota que a gente tinha. Essa foi a segunda avaliação, a primeira não conta, foi a segunda avaliação, de fato, do mestrado profissional. Então, eu acredito eu espero, né, que com as novas regras que foram colocadas para a avaliação do mestrado profissional, a gente consiga subir para 5. O mestrado profissional para mim foi realmente muito importante no sentido de ter esse olhar para o exterior, para um alunado que está no mercado de trabalho. Realmente nós tivemos que fazer uma guinada, né, uma pivotada muito grande depois do terceiro ano, quando o Álvaro já... Eu estou no curso desde o início, né, porque eu era o vice-coordenador do Álvaro, né, ele me chamou para ser vice-coordenador, montamos o curso, e aí depois eu acabei assumindo. Nesses 10 anos foram todas sucupeiras feitas por mim. Então, quer dizer, chegou uma hora que realmente não dá mais. Mas o grande desafio do mestrado profissional é justamente tentar, um dos grandes desafios é tentar sempre obter o produto final da dissertação ser algo aplicado, um produto ou um procedimento, um protocolo, e que tem o perfil da dissertação diferente do acadêmico. Então, essa é a nossa grande preocupação, para que o mestrado profissional não seja um mestrado acadêmico, né? Que na verdade não se use o mestrado profissional para poder fazer a parte acadêmica, embora o mestrado profissional seja mais difícil do que o acadêmico em vários aspectos, principalmente da questão das disciplinas, porque eles têm disciplinas teóricas todas as sextas-feiras durante praticamente 1 ano e meio. Então, as disciplinas são bastante puxadas. Então, e sem contar que também eles têm que ter tempo de trabalho e
desenvolvimento da dissertação. Então, eu acho que entendendo o curso, entendendo qual era o real valor dele para os biomédicos que estão no mercado de trabalho, e com a reorganização do curso que foi feita depois do terceiro ano, assim, foi realmente, o curso só deslanchou. Infelizmente, nós fomos atingidos pela pandemia e que realmente, como a Flávia já explicou, não vou explicar de novo, e teve esse atraso, né, não só provavelmente no profissional, mas também no acadêmico. Então é isso. Eu tenho muito orgulho, né, carinho pelo curso, agradecer, né, principalmente a professora Denise, né, que foi a diretora da época, o professor Álvaro ter me confiado a vice-direção, e depois os diretores seguintes de terem me mantido como coordenador todos esses anos. E, mais uma vez, agradecer a Flávia por ter aceitado esse grande desafio de se manter como coordenadora depois da minha saída. Tá bom? Um beijo para todos, saudades. Saudades também, Ronaldo. Queria, então, também, de novo, agradecer o Ronaldo, já falei isso para ele, que é uma responsabilidade muito grande, ainda mais pelo legado dos últimos 7 anos, de manter um curso de mestrado profissional, na época, um dos poucos que tinham, com o nível de excelência, realmente, o conceito 4 da CAPES, né, como o Ronaldo falou, de uma escala de 5, né, de 1 a 5, então é um mestrado de excelência, e estamos esperando a avaliação do próximo conceito. Obrigada, excelente. Obrigada, Ronaldo, pelas palavras e depoimento. Cibele Pimentel. Olá. É só realmente para agradecer aqui, né, pessoalmente, né, aqui no vídeo, falando para a Flávia que ela foi muito importante, e saudades, né, eu só tenho que agradecer a ela, que foi minha revisora, não vou esquecer disso nunca. Passei uma fase bem difícil no mestrado, ela mesma sabe, mas a partir desse mestrado, quando acabou, deslanchou realmente a minha participação em laboratório, a participação de outros artigos, e agora firme no doutorado. Quem diria? Cheguei no doutorado. Parabéns, Sibeli. Tá só para agradecer mesmo, parabéns, viu? Excelente. Obrigada, Sibeli. Rafaela Rangel também está com a mão levantada. Boa tarde, pessoal. É um prazer para mim estar aqui, né? Eu queria, professora Flávia, obrigada. Eu sou aluna do MPB, entrei ano passado na turma de 2021, a professora Sandra é minha orientadora. Eu sou bióloga, trabalho numa companhia de saneamento. E assim, frisando a importância do mestrado profissional, né? Eu moro em Minas, né? Eu estou em Minas, então o mestrado profissional da UFRJ transcendeu, né, uma fronteira estadual, né? Então, conheci outra aluna que também mora aqui em Minas. Então, a importância é imensa, é gigante. E pelo fato da gente ter as disciplinas concentradas na sexta-feira, favorece esse tipo de deslocamento, favorece, né, a gente poder estar agora presencialmente, no início remotamente. Mas, professora Flávia, obrigada por nos acolher de uma maneira tão importante, principalmente aqueles que estão longe da academia já faz um tempo, que a gente já não tem tanto contato com os ritos acadêmicos, né? Então, para a gente, nesse primeiro momento, é um pouco complicado, mas o professor Ronaldo, no início, né, nos acolheu muito bem, depois você. E, assim, só agrega, né, a bióloga que eu sou hoje e que eu quero continuar sendo, né? Não só a mim, mas todos que já passaram e estão passando pelo mestrado profissional. Obrigada. Obrigada, Rafaela. A Rafaela também traz possibilidades, foi um dos slides que eu cortei, justamente sobre esse esquema do curso, né, que você tem. Eu até tinha feito levantamento de professores, de docentes, né, de fora da cidade do Rio de Janeiro, né, a Rafaela de Minas, a gente teve outros professores de Minas, outros alunos, né, de Minas, e também essa reformulação que veio com o Ronaldo, uma das reformulações foi passar a disciplina da semana toda, como o Felipe comentou, para uma disciplina de um dia só na semana, porque os profissionais precisam de dispensa no trabalho. Então, eles têm um dia na semana que é de 8 às 17, com aula, sem parar, só para o almoço.
E isso possibilita que pessoas de outros estados ou de cidades mais distantes da capital do Rio de Janeiro consigam realizar esse mestrado também. Então, obrigada a Rafaela e a turma. Excelente. Obrigada pelo depoimento, Rafaela. Excelente. Robson, você gostaria de falar? Olá, tudo bem? Eu não ia falar não, Flávia, mas não tem como, né? Eu acho que você fez uma apresentação belíssima do nosso mestrado. Eu acho que você, de uma forma muito clara, apresentou, né, o que a gente tem feito e você contou, né, de uma maneira perfeita a importância social desta pós-graduação, né? O quanto ela representa de retorno imediato para a sociedade, o quanto ela representa na vida das pessoas, né? Que ela ajuda a transformar a vida de cada um de nós, de cada um dos participantes. Então, primeiro, eu queria parabenizar toda a equipe que manteve de pé e crescendo, né, o mestrado, e agora a você, né, por assumir a responsabilidade de coordenar o curso, e temos todas as nossas esperanças de ampliação, extensão, impacto cada vez mais, né, na sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada, Ronaldo. Desculpa, Ronaldo e Robson, pela confiança de me passar essa tarefa de coordenar o mestrado. Flávia, só uma pergunta. Fiquei curiosa aqui quando a Rafaela fez o depoimento dela, e aí eu pensei, já existe ou é possível, né? Não sei se você ao longo dos 10 anos isso já aconteceu, se isso é só possível acontecer, mas nunca aconteceu, que o trabalho seja prático, né? Seja desenvolvido dentro do local de trabalho da pessoa, né? Então, as disciplinas, é claro, né, são ministradas por intermédio de vocês, a orientação, etc., mas a pessoa pode desenvolver a prática da dissertação no local, na empresa, seja lá onde ela trabalha? Sim, eu acho que isso não ficou muito claro. O ideal é isso. Então, a Rafaela acabou é um exemplo disso. A dissertação dela vai defender o projeto puxando a orelha, né? A Rafaela vai defender o projeto daqui a pouco, está aí nesse ano para defender. Ela está toda certinha, tá? Brincadeira do puxão de orelha. Mas ela vai desenvolver no local de trabalho, né? A gente tem diversas dissertações que foram desenvolvidas no local de trabalho, na Lília, né, que eu dei o exemplo. A validação e a verificação dos dados foram na clínica que ela trabalha. Então, isso facilita que a dissertação seja feita, né, aconteça, porque eles vêm para cá para ter aula no primeiro ano, todas as sextas-feiras, mas eles podem começar a desenvolver já a pesquisa, porque é uma vertente do que eles já fazem no cotidiano. Sim. Interessante. Não, muito bom. Obrigada, Flávia. A Mariana de Abreu levantou aqui a mão. Bom, na verdade, queria só agradecer. Vocês estão me ouvindo? Que me deu uma travada aqui. Queria só agradecer a Flávia. Bom, primeiro pela palestra, que eu acho que resumiu, né? Eu estou envolvida no mestrado profissional há algum tempo. Acho que resumiu super bem, né? Muitos pontos. E enfim, da mesma forma que a gente agradeceu muito ao Ronaldo, que eu acho que teve um papel super importante. Sei também que a Flávia, além de ter assumido isso, está também com várias ideias de tentar melhorar, enfim, olhar para algumas coisas como poderiam ser feitas de uma forma diferente. Enfim, então acho que é bem importante, inclusive, para continuar, né, dando vida a esse mestrado profissional. Acho que talvez o mestrado profissional seja um pouco mais dinâmico do que o acadêmico, no sentido de que está relacionado ao mercado de trabalho, então acho que, né, as possibilidades de transformação e até de, sim, terem vários formatos dentro do mestrado profissional vão se ampliando, né? Acho que um exemplo disso foi quando a gente incluiu, por exemplo, os profissionais da área biomédica, que, assim, deu uma nova energia, né, de quantidade de alunos, de o que podia ser executado dentro do mestrado profissional. Então, acho que esse olhar que a Flávia entrou de ver o que pode ser feito de novo, apesar de estar funcionando bem, acho que é bem importante.
Obrigada, Mariana, é uma das professoras e orientadoras do mestrado profissional, assim, ela tem atualmente, eu fiz o levantamento, mas não estou lembrando de qual, mas vários alunos já passaram, né, foram orientados pela Mariana, e ela ministra diversas disciplinas obrigatórias, então, muito obrigada, Mariana, pela essa contribuição também fundamental para a manutenção do MPB. Excelente, obrigada, Mariana. O meu primeiro contato com o mestrado profissional foi quando eu fui banca de um trabalho que você mostrou, a banca do Wallace, né, que foi orientado pela Sandra. E assim, foi muito gratificante, né? Você falou sobre a semana, né, que a gente está falando muito de água, e, na verdade, a gente tem um péssimo saneamento básico no Brasil, né? Você estava até citando as questões do Rio, né, especificamente, quando você falou do Wallace, mas se a gente pensar em Brasil, assim, é muito triste, né, o que a gente tem, como a gente tem tratado nossas águas, né, e a gente tem aí a Rafaela, né, com certeza está debruçada também em alguma temática desse sentido, e como é urgente a gente ter produtos como que, por exemplo, o Wallace desenvolveu na dissertação dele. Então, eu fui muito feliz sendo banca e conhecendo mais o trabalho dele. Enfim. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? Eu queria te agradecer muito, Flávia, por estar aqui com a gente nesse momento, topar falar sobre o mestrado, fazer esse histórico do mestrado até os dias de hoje. E, enfim, tem muitos comentários aqui no Meet para você, no YouTube tem alguns comentários, até tem a Gabriele escreveu aqui, muito interessante saber de mais essa possibilidade na pesquisa biomédica. Então, desculpe, Gabriele, eu não sei se você está pensando em entrar como aluna, não sei se está pensando como orientadora, enfim, mas é muito interessante que as pessoas têm, né, estão descobrindo cada vez mais o mestrado, né, esse mestrado, então, que esse produto fique aqui agora no YouTube, né, e a gente tem essa possibilidade de multiplicação dessa sua palestra. Bom, queria encerrar, você quer deixar alguma palavra final, Flávia? Eu acho que são 10 anos, essa sensação de comemoração e de agradecimento, né? Agradecer ao Álvaro, ao Ronaldo, ao Robson, que confiou em mim para levar o mestrado. Eu espero não decepcionar ninguém, a gente continuar, o IMPB continuar crescendo. E, de novo, todos os professores, orientadores, e como Daniela falou, se você tiver interesse em realizar o mestrado, ou, como a gente conversou com a Miriam, de expor a sua linha de pesquisa para os próximos seleções, né? A gente tem uma seleção anual, então todo final do ano a gente lança o edital e a seleção acontece em janeiro e fevereiro, né? Todos os anos, isso vai continuar assim. Então, se você tiver esse interesse, procure a gente no e-mail mpb@biop.prj.br. Excelente, obrigada, Flávia. Bom, quero agradecer a todos, dar boa tarde a todos e a todas, e boa tarde, Flávia, né? Muito obrigada. Bom almoço para todos. Bom almoço, obrigada. Até quarta-feira que vem, gente. Achei que tinha acabado antes. Um grande abraço a todos. Grande abraço. Obrigada pelo vídeo. Tchau, abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Excelente conferência que você deu.